Bom dia! Você já se sentiu sozinha? Eu já me senti sozinha. Várias vezes. Já me senti sozinha. Quando eu não sentia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu me senti sozinha. Você também já passou por isso? Vou contar uma situação. Quando eu comecei a trabalhar à noite, entrou uma pessoa a trabalhar com nós, no nosso setor. E essa pessoa começou a falar sobre Deus, sobre Jesus. E eu estava com meu coração apertado, querendo uma palavra, precisando de alguém, precisando ouvir a voz de Deus, que já fazia muito tempo que eu não ouvia, porque, por circunstâncias e tudo, já estava me afastando mesmo. Circunstâncias da vida, problemas diários, correria do dia a dia, crianças, gestação, marido, casa, né? A gente se perde. Eu entendo. A gente se perde. Muitas vezes a gente se sente perdida, às vezes a gente começa a trilhar um caminho, e se a gente não tem Jesus como centro da nossa vida, a gente se perde. Graças a Deus, minha mãe sempre me ensinou que Deus sempre está presente na nossa vida. E mesmo assim, mesmo ela tendo me ensinado, eu me perdi no caminho. E me senti sozinha várias vezes. Então essa pessoa, quando entrou a trabalhar com nós, ela começou a falar sobre Deus. E eu falei, tá bom, um dia eu vou, na tua igreja, eu vou te visitar e tal, Eu falei pra ela, e um dia a gente sentou pra conversar, e eu falei pra ela, eu já fui que nem você. Já tive todo esse fogo, essa paixão, esse desejo por ter Deus perto, essa intimidade, eu já tive isso. E comecei a chorar. Eu me vejo muito em você, eu falei pra ela. Ela segurou a minha mão, olhou bem nos meus olhos e disse, Dai, você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha. Nunca. Deus nunca te abandonou. O Espírito Santo nunca saiu de perto de você. Esses pensamentos que você tem de ter se afastado, de que você não tem mais a presença de Deus perto de você, esses pensamentos não podem ficar aí, porque eles não pertencem a Deus. Esses pensamentos são mentirosos. Eles estão tentando afastar você da presença de Deus. E você pode voltar. Você pode voltar a sentir. É só você querer. E passou aquele tempo. E então eu entendi que quem havia se afastado da presença de Deus era eu. Quem havia se afastado da presença, quem havia se retirado da presença era eu. E pensando nisso, em um outro dia, eu fui mexer na minha horta. Em casa tá tendo construção aqui do lado, gente. Não deem bola pra esse barulho de construção, por favor. Um outro dia eu tava limpando a minha horta e replantando algumas coisas, e eu não sei usar luvas, eu preciso mexer na terra. Eu preciso sentir a terra grudar na minha mão, eu preciso sujar a minha mão. E limpando, tirando a grama e tirando a sujeira de algumas raízes, de algumas plantas, o Espírito Santo falou no meu coração bem assim: eu sempre estive perto de você. Porém, você não me via. A correria abafou. A correria tampou teus olhos. O dia a dia fez com que você se afastasse de mim. E eu não te culpo, eu não te julgo. Porque sempre há tempo de voltar. E ainda há tempo de voltar. O que a gente precisa? Somos como planta. O Espírito Santo ministrava no meu coração que somos como plantas. Plantas que às vezes o nosso jardim fica mal cuidado por nós mesmos. E esse jardim, por ficar um tempo sem cuidados, sem irrigar, sem limpar as raízes das plantas, sem adubar da maneira correta, começa a criar matos, começa a criar bichinhos, começam a invadir aquele jardim, começam a deteriorar as plantas, porque alguém deixou de cuidar aquele jardim. E o que a gente precisa muitas vezes, quando a gente não tem forças, que alguém chegue e tire essa sujeira das suas raízes, cavoque um pouco essas raízes ao redor delas, adube, regue, limpe ao redor de tudo isso. Porque as raízes estão lá, estão firmes, desde o princípio, desde a sua germinação. Elas estão firmes lá. O que falta é alguém tirar essa sujeira ao redor, alguém limpar essas folhas, cavucar, colocar um bom adubo, uma boa irrigação, para que essa planta volte a crescer e a dar frutos. Olha que coisa mais linda. E eu voltei para dentro correndo nesse dia e fui tomar banho porque eu precisava escrever. Eu precisava escrever isso para mim não esquecer. De tão gostoso que foi ouvir a voz do Espírito Santo de novo, porque essa pessoa tinha feito isso comigo. Tinha tirado uma venda dos meus olhos. Em um outro momento eu vou falar sobre como Deus fala comigo através do meu esposo. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Sobre algo novo que Deus tem para tua vida. E só precisa que alguém tire essas raízes, tire essas mentiras, tire essas coisas que estão ao teu redor, para que você seja novamente adubado, novamente irrigado, novamente cuidado, e para que você tenha essa consciência de que esse jardim é o teu coração. São seus pensamentos, são tudo aquilo que o mundo tentou afastar um dia da tua vida, que é a presença de Deus.
E quando a gente anda de volta na presença de Deus, as suas raízes já estavam firmes em Jesus. Já estavam firmes em Deus. Porque isso vem desde o berço. Desde quando você é pequeno, os pais já, né, se você mora numa casa onde tem pai e mãe cristãos, isso já vem sendo falado sobre Jesus, sobre Deus, não importa a religião. Não é sobre religião. Não é sobre religião. Jesus não tinha uma religião. É sobre Ele. É sobre Jesus. Quando você volta a caminhar, que você encontrou alguém que tire todo esse abafamento, toda essa sujeira do meio, de cima das suas raízes, e faz com que esse jardim comece a florescer de volta, você começa a ver e ouvir a presença do Espírito Santo na tua vida. E como tudo muda. Coisas novas acontecem. Tudo se faz novo. E esse novo tempo chega. Ore pedindo para que alguém visite a tua vida. Ore para que Deus coloque pessoas na tua vida que te façam levar para o novo do coração de Deus. Que te façam levar para próximo do coração de Deus. Eu quero deixar uma palavra de um livro. Esse daqui. A Casa de Esther. Que eu ganhei dessa pessoa em especial que eu tô falando. E diz assim, não vos lembreis, em Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço novas, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Vamos orar pedindo a Deus para que nesse dia Deus tire as vendas dos nossos olhos, para que a gente perceba. Vamos orar para que Deus traga pessoas para a nossa vida que nos façam ver o novo de Deus. Vamos orar para que Deus traga a presença dele para perto de nós, que nos leve até a presença dele de volta. E eu vou te falar uma coisa, Deus tem ouvido nossas orações. Nenhuma oração passa despercebida ao Pai. Nenhuma oração Deus rejeita. Ele ouve todas as suas orações e no tempo certo há de cumprir todas as promessas que tem guardado para a tua vida. O tempo de cantar chegou. A música da festa já está tocando. Davi está entrando na cidade com a presença de Deus vivo e ele dança alegremente. Querida Esther, você escolheu a boa parte e ela jamais lhe será tirada. Então levante-se e celebre, porque o tempo de cantar chegou. Deus, Pai querido, traga, Senhor, no dia de hoje, Pai, pessoas novas, amizades novas, Senhor, para a nossa vida. Pessoas que nos mostrem e nos apontem o caminho para Ti, Senhor. Porque nós precisamos voltar a sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz, Jesus. Precisamos, Senhor, dessa força, dessa água viva, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não permita, Senhor, que busquemos em outras fontes, Senhor, porque sabemos e cremos que o Senhor é a fonte da água viva, Jesus. Sim, Senhor, traga pessoas para perto de nós que nos ajudem a limpar nossas raízes, que ajude a tirar, Senhor, toda a sujeira, Senhor, que foi colocada pela correria, pelos transtornos do dia a dia, pela sobrecarga, Senhor, que nós mesmos colocamos sobre nós. Sim, Senhor, dá bom ânimo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e te glorificamos, Senhor, e te reconhecemos como nosso único Salvador, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que esse teu resto de semana seja cheio da presença de Deus e que você se decida todos os dias a não andar longe da presença de Deus. Peça em tuas orações para que a presença de Deus te acompanhe. E se essa presença não te acompanhar, você se recuse a ir a lugares onde não há a presença. Senhor, se a tua presença não me acompanhar, eu não quero ir a esse lugar. Se for para mim ir a esse lugar, Senhor, permita que a tua presença venha comigo. Amém. Amém. Bom dia. Bom resto de semana.